Pessoal, boa noite a todos. Quero mais uma vez agradecer aqueles que prestigiam o Papo Coral. Quero agradecer a professora Ana Lúcia Gaborim, que é o meu suporte. Quero agradecer a participação dos alunos do Coral Projeto Espaço Feliz. E quero fazer um agradecimento muito especial a Yara Campos, que nos dá a honra da sua participação nesta noite. Estamos muito felizes com a sua participação aqui, é uma honra, viu? E está nos meus planos ainda levá-la a Tatuí para trabalhar com eles pessoalmente. Se Deus quiser, isso será possível. Então, Yara, a palavra é sua. Eu peço que você se apresente para eles, para todos nós. Enfim, a palavra é sua, fique à vontade. Gente, nossa, boa tarde para todos vocês, todas vocês. Eu que estou muito feliz de poder participar dessa série maravilhosa. Queria agradecer pelo convite, Luiz Gustavo. E para mim realmente é uma honra estar do lado de tantos nomes significativos no cenário do canto coral no Brasil, né? Eu fiquei encantada com essa série que vocês estão fazendo. Então eu procurei até assistir algumas, eu não consegui assistir todas, porque são muitas, né? Mas é um material riquíssimo para todo mundo que se dedica e que gosta do canto coral. Em especial, o canto coral realizado com crianças e com jovens. Então, sabe que eu fiquei pensando o que eu poderia... Eu assisti lives tão maravilhosas que fiquei pensando o que eu poderia levar de melhor para esses meninos e meninas que são público-alvo, são os seus coralistas, Luiz Gustavo. Esse é o meu público-alvo hoje. Então, eu queria conversar com vocês. Eu fiquei tentando imaginar o que poderia ser interessante. Eu falei, ó, eu vou fazer uns recortes e vou contar para eles como é que eu descobri a música na minha vida e como é que essa importância, quanto é importante para mim a minha relação com a música, né? Porque vocês já tiveram tantos contatos maravilhosos. E quando eu vim para cá, eu estou me referindo, gente, ao coral do projeto Espaço Feliz. Esse é o nome do grupo, né? É um grupo que faz um trabalho lindíssimo. Então, já já eu conto mais, porque eu também fui pesquisar um pouquinho sobre vocês antes de vir para cá. Como que eu posso falar com vocês se eu não conheço um pouco do que vocês fazem, né? Então, eu fiquei imaginando o que é que eu poderia trazer para vocês hoje que fosse uma coisa diferente e próxima do que vocês estão fazendo. Então, eu busquei alguns pontos em comum aí. E sabe de uma coisa? Eu fiquei com mais vontade de perguntar coisas para vocês do que de responder, né? Porque a vivência que vocês são um grupo privilegiado, gente. Vocês estão aqui, sei lá, desde março. Quando que começou, Luiz Gustavo? Março? O papo começou em maio. Em maio. Olha só, maio, junho, julho, agora a gente está em agosto. Quanta gente já veio aqui, né? Quanta coisa vocês já devem ter aprendido, ter escutado, ter realizado mil ideias mirabolantes, né, na cabeça de vocês. Então, eu acho que vocês são um grupo de muita sorte, um grupo muito privilegiado por ter essa oportunidade de fazerem parte de uma maneira tão ativa. Vocês estão muito ativos nesse projeto, eu achei um barato vocês perguntarem. Então, ó, a partir de agora, já vão anotando. O que vocês quiserem me perguntar, eu proponho o seguinte, eu vou conversar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho, para contar algumas coisas que eu acho que são interessantes para vocês, né? E depois vocês me perguntam algumas coisas também. Só que para começar essa conversa aqui, eu queria, como eu trabalho com grupos parecidos com o de vocês, em projetos sociais também, tenho trabalhado muito assim, também eu gosto de brincar, né? Porque quem trabalha com criança tem que gostar de brincar, porque senão vai fazer o quê, né? Aí eu selecionei alguns brinquedos aqui que eu curto muito. Eu tô sem a caixinha de madeira, mas veja se vocês conhecem isso aqui, ó. Ó, né? Vocês conhecem isso, né? É um tema. Quem conhece? Eu.
é um tema dos Beatles, Ei, o né? caixinha de música. É uma caixinha de música. Então, eu não sei se dá para vocês verem aqui. Vocês sabem que esse brinquedo, na verdade, virou um brinquedo, porque era uma coisa muito séria. Do final do século XVIII, eles começaram a fazer um monte de caixinhas de música e colocavam caixinha de música em tudo. Então, é um cilindro, é uma música que já está programada, é um cilindro cheio de pontinhas que a gente chama de dentes. Então, deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui. Isso. Aí tem os pinos, conforme você vai girando a manivela, esses pinos vão se enroscando nesses dentinhos e a música vai saindo. Gente, no final do século XVIII foi inventado esse cilindro que era a caixinha de música. Desse momento até hoje, que salto enorme nós demos, né? E que coisa boa que a gente está agora podendo se falar aqui, vendo vocês, né? Conhecendo as figurinhas, vocês se mexendo, cada um pensando nas suas coisas, na sua vida, nas coisas que quer aprender, nas coisas que gostaria de saber. Então, que legal a gente poder ter dado esse salto da caixinha de música até o computador, até a internet, até o online, mas sem jamais perder as coisas bonitas, né? E delicadas, como é quando a gente se encontra para cantar. Eu também vou mostrar mais um brinquedinho aqui que eu coleciono, olha só. Eu acho que eu gosto de brincar mais que vocês, hein? Essa caixinha, se olhando, olha, uma caixinha pequenininha, né? Essa daqui eu ganhei de uma amiga que foi lá para o Japão. Olha que legal, ela tem um mini coral dentro dela, ó. Vê se dá para vocês verem. É um coral guardadinho numa caixinha. Isso daqui veio lá do Japão. Então eu adoro esses brinquedos, adoro brincar. E eu queria contar um pouquinho para vocês agora como foi que eu descobri a música no meio dessas brincadeiras minhas, tá? Eu fiz um roteirinho aqui porque assim eu não perco muito tempo e aí eu dou mais tempo para vocês perguntarem um pouco mais para mim e eu poder também perguntar para vocês, tá? Então, para valer, vamos começar. Gente, eu fui pesquisar quem são vocês. Aí eu encontrei umas coisas muito legais. Eu encontrei que vocês fizeram um movimento para arrecadar fundos para poder ir para Londrina no segundo semestre de 2019. Vocês conseguiram atingir o objetivo? Uau, legal. É isso mesmo. Tem que batalhar, bolar as estratégias, ir atrás e realizar os sonhos de vocês. Legal. Aí eu descobri também que neste ano de pandemia, que a gente está igualzinho essa caixinha aqui, que veio do Japão, né? Está muito parecido com a nossa vida. Eu descobri que vocês fizeram um vídeo sobre o Dia Mundial da Voz, que eu achei lindo demais, porque vocês, cada um de vocês fazia um depoimento. Cantar é pá, e cada um de vocês deixou o seu recado. Isso foi muito lindo. Amei de paixão esse vídeo que vocês fizeram. Então, de parabéns. E eu assisti também boa parte de uma apresentação que vocês fizeram no Conservatório Dramático e Musical do Tatuí. Então, achei muito legal. Fiquei querendo saber quais eram os nomes das músicas dos arranjadores, mas isso depois vocês me contam, tá bom? E depois eu vou querer saber também se vocês conseguiram receber alguns vídeos, alguns exemplos que eu enviei, né? Porque não faz parte do meu trabalho gravar discos e vídeos. O meu trabalho é muito dentro de sala de ensaio, sala de aula. Aqueles exemplos que eu mandei para vocês assistirem antes, foi mais para vocês conhecerem um pouquinho minha maneira de trabalhar, minha maneira de trabalhar com criança, com movimentação, isso aí a gente conversa depois, tá? A partir de agora, enquanto a gente estiver batendo esse papo, eu vou pedir duas coisas, vou dar duas tarefas para vocês. Na verdade, são três. Uma, vocês podem anotar se vocês quiserem numa folha. Isso depois vocês vão pensando enquanto isso. Uma é a seguinte pergunta: quais foram, na sua opinião... Acho que está ligado. Oi? Quais foram os pontos mais marcantes que vocês
consideraram, a partir dessas palestras todas, dessas lives todas que vocês tiveram aqui no Papo Coral? O que foi de mais legal que vocês descobriram, tá? Depois eu gostaria de ter essa resposta. Aí, na hora que vocês forem me fazer pergunta, vocês me respondem isso, que eu vou curtir muito saber o que é que vocês acharam mais legal, que vocês descobriram ao longo dessa série Papo Coral. A segunda e a terceira tarefa são muito simples. Eu acho que talvez vocês até fizeram isso em algum momento. Eu quero que vocês resumam, por favor, numa palavra, uma palavra que represente este ano tão diferente de todos os outros anos que a gente já viveu. Uma palavra só, tá? E um som que represente esse momento que a gente está vivendo agora. Esse som vocês podem realizar como vocês quiserem, tá? Pode ser com algum som corporal, vocal, pode ser algum objeto que esteja do lado de vocês, alguma palavra, pode usar um som, voz cantada, vai depender de cada um. Então, agora eu vou começar a contar um pouquinho da minha história, enquanto isso vocês já vão pensando. Uma palavra que represente este ano, um som que represente este momento que a gente está vivendo, né? Todo mundo em confinamento, todo mundo em isolamento social. E me respondam o que de mais legal vocês descobriram nessa série, o Papo Coral, tá? Então, ok. Então, gente, vocês viram, vocês são da geração internet, vocês não vão encontrar muita coisa sobre mim no tio Google, porque eu não contei muita coisa para ele, né? Eu fiz muito da minha produção anterior, isso é muito recente. Então, quem quiser falar comigo, vai ser melhor falar fora da internet, porque eu tenho mais coisas que eu fiz antes do tio Google do que depois dele. Agora, a época em que eu vivi foi muito legal, porque muita coisa aconteceu de transformação social, muita coisa aconteceu na parte das políticas públicas, muita coisa aconteceu no meio estudantil, muita coisa aconteceu na música, o movimento na música popular brasileira, muito rico, né? Desde a bossa nova, aquele movimento de Jovem Guarda, Tropicália, MPB, a música de canção de protesto. Por outro lado, a música de vanguarda, depois música nova, música contemporânea. Tudo isso eu fiz, participei, eu estava lado a lado, muito alinhada e participando de todos esses movimentos. Bom, gente, vocês não acreditam, mas eu me lembro, eu era muito pequena, mas eu me lembro da primeira vez que eu vi uma mulher usar calça comprida na vida. Eu lembro do lugar, da hora, do dia, eu lembro de tudo certinho, até quem era. Uma pessoa de longe, parece que eu estou vendo agora. Graças a Deus o mundo mudou, né? Mudou muito, eu acho que hoje a gente vive um outro momento muito mais legal, muito mais moderno, muito mais atualizado, com mais tecnologia, isso é muito bom. Porque a minha infância foi num período ainda onde as crianças ganhavam nota de comportamento, gente. Vocês não fazem ideia. A gente tinha uma nota todo mês de comportamento. Não era atitude, porque atitude é legal. A gente tem avaliação por atitude até hoje. Não, mas na época era assim, comportamento. Comportamento, você ganhava 10 quando você ficasse quietinho assim, ó. Não podia fazer pergunta, não podia se virar, não podia falar com o colega, não podia interagir uma carteira atrás da outra. Então, eu comecei meus estudos no ensino tradicional desse jeito. Tinha um programa na televisão que premiava as crianças que tirassem 10 todos os meses do ano. E esse prêmio era assim, você tinha que ir num programa, subir uma escadaria, sentava num trono, aí ganhava um brinquedo, aí vinha alguém, dançava ou cantava para você e tal, fazia um auê. Gente, eu paguei um mico danado, porque eu fui parar nesse programa. E era uma coisa absurda. O que eu tenho, assim, eu fico arrepiada de pensar, é que me puseram uma roupa sob medida, que era uma farda. Era uma farda, era mesmo pano de farda, cheio de dobras, aquelas coisas, um chapéuzinho e tal.
Imagina só, isso era um momento, sei lá, né, diferente do de hoje. Aí eu ficava pensando assim, gente, será que é por isso que as marchas, né, os soldados, quando marcham tão durinhos assim? Porque essa roupa deve prender tanto o corpo, porque prendia o meu corpo e eu me sentia mal. Então eu sempre dou muita, assim, eu acho que é uma bênção viver nos dias de hoje, sabe? É muito melhor, é tudo muito mais solto, muito mais livre, muito mais próximo. Você tem essa facilidade de expor suas ideias. A gente vive num mundo onde as ideias diferentes são, pelo menos buscam ser respeitadas, a gente luta por isso, né? Então, e sempre que eu bato um papo assim com pessoas como vocês, eu começo dizendo que a vida da gente, ela se constrói a partir de dois movimentos. Um, que você escolhe, uma outra parte que você não escolhe. Então, que são as circunstâncias da vida. De repente, você está lá e você está vivendo aquela situação. Então, a vida da gente é um resultado de duas coisas, de escolhas e das circunstâncias, né? Vocês sabem que eu mudei de casa ou de cidade e até de país mais de 20 vezes até hoje. Pode ser que eu até mude mais. Eu morei em cidade grande, cidade pequena, capital, cidadezinha, morei no interior, no litoral, e morei até no campo, até na roça eu morei. E faço parte, sou de uma família de professores, muitos professores na minha família. Minha mãe foi professora, minhas tias também eram professoras, e eu tinha muito orgulho de ter uma mãe professora, eu achava lindo. As crianças, as pessoas reconheciam, chamavam de professor, era o máximo, era muito valorizado. Então, tinha suas coisas boas também, né? Acho que por isso que eu adoro até hoje o ambiente de uma sala de aula, uma lousa, folhas em branco, é tudo que eu mais gosto. Prefiro 1000 vezes do que um pódio, do que um palco. Meu trabalho é muito voltado para uma sala de aula, que é uma sala de ensaios. Bom, na minha casa, a gente tinha uma casa muito simples, um sobradinho. A gente cantava quase todas as noites. A gente cantava bastante. Meus pais adoravam música, nunca puderam estudar. Meu pai, porque na época a música não era algo que se pensasse para um homem, não era aceito. Graças a Deus isso mudou. Minha mãe, porque não tinha dinheiro e perdeu os pais ainda criança, não tinha como pagar os estudos de música. Sempre foram... o acesso ao estudo da música sempre foi um privilégio das pessoas que tivessem maior poder aquisitivo. Ainda bem que hoje a gente tem projetos sociais importantes como o de vocês, como o que eu trabalho aqui em São Paulo também, né? Então, gente, eu confesso para vocês que eu brincava mais de cirquinho do que de boneca. Acordava cedo, já fazia o programa, cantava, dançava, pulava, declamava, fazia um monte de coisa, ficava brincando de cirquinho, que é o que eu faço até hoje, né? Claro, estou brincando, mas desde pequena para mim, o normal era aquilo. Eu já tocava violão desde 5, 6 anos, o violão, e até aqui, era maior que eu. Violão, assim, simples, para acompanhar canções folclóricas e tal. Mas, para mim, o normal era que todo mundo cantasse, que todo mundo se alegrasse todas as noites e cantasse em casa. O normal, enfim, era que, assim, se praticasse a música, se brincasse de cantar, brincadeiras de cantar, de declamar, de representar. Aí eu fui crescendo, fui vendo que não era nada disso e que a gente era uma exceção, né? A criança, assim, ela aprende uma coisa, ela tem uma rotina, ela acha que o mundo é daquele jeito. O mundo vai ficando maior à medida que ela vai crescendo e ela percebe que não é, gente, olha só. Não é o normal. O normal é que a maioria das pessoas não tem acesso e não praticam a música, né? Bom, eu peguei o finalzinho do canto orfeônico nas escolas. Gente, eu achava meio esquisito aquele repertório, mas peguei o finalzinho do canto orfeônico. Entre os 4 irmãos que nós somos na minha casa, na minha família, eu que nasci primeiro. Minha mãe estava sempre cuidando de um novo bebê. Então, eu ia para a casa da minha avó. A minha avó foi a pessoa que mais me influenciou na vida. Ela era filha de imigrante alemão, ela era pianista, ela chegou a tocar no cinema, na época do cinema mudo, e ela era muito bonita. E naquela época as mulheres casavam assim, 15, 16 anos, já tinham pretendente, já fazia negociação, tal, casar. Ela não quis.
Ela morava em Espírito Santo do Pinhal. O pai dela era muito moderno. Ele falou, ok, você não quer casar? Ok, vai para São Paulo, você vai estudar. Veio para São Paulo em 1900 e nada, morou em pensionato, foi fazer faculdade. Ela era uma das duas únicas mulheres na faculdade de farmácia na USP. A USP, a Universidade de São Paulo, na época, não era pública, ela era uma faculdade privada. Então, ela se formou em farmácia, tinha sua própria farmácia, administrava, uma pessoa hiper competente, depois casou, enfim, aí teve a vida dela. Mas eu quis contar para vocês porque ela foi uma pessoa muito importante na minha formação. Ela lia diariamente o jornal, que assinava o jornal, ela lia de ponta a ponta o jornal. Lia todos os romances daquela coleção Saraiva. Então, já tinha viajado para a Alemanha de vapor e eu adorava ouvir minha avó contar aquelas histórias. Conta de novo aquela história. Então, ela era a minha ídola, eu queria ser como ela quando eu crescesse. Mas também eu adorava outras pessoas, como que eu fui conhecendo nos meus estudos, como Leonardo da Vinci, que vocês conhecem, Fernando Pessoa, sabe, esses grandes gênios na arte que sabiam tantas coisas diferentes, né? Tinha um quartel-general, tinha um centro, mas assim, o Fernando Pessoa era um monte de coisas, além de ser o grande poeta português, né? De ter sido o grande poeta português. O Leonardo da Vinci, maravilhoso, também fazia um monte de coisas diferentes, então eu queria ser assim também. Bom, com 12 anos, eu não sei se tem alguém aí com 12 anos de idade, mas com 12 anos eu comecei para valer meu estudo de piano. Aí eu entrei num coro pela primeira vez, me apaixonei e nunca mais me separei do canto coral. Aí eu comecei, vai para cá, vai para lá, estuda isso, estuda aquilo, tal, mas o canto coral sempre permaneceu. Vocês sabem que eu me lembro, eu até arrepio de emoção, eu me lembro do primeiro concerto de canto coral que eu cantei na vida, com 12 anos de idade, e da emoção que eu senti, e lembro até de uma menina que tinha uma voz tão linda, e o nome dela era Angélica, que eu gostava de cantar perto dela, porque quando ela cantava, minha voz se colocava automaticamente, só de ouvir a voz dela, já era aquela coisa maravilhosa. Então, como é gostoso a gente lembrar, ter essas lembranças tão fortes, né, na vida da gente. Mas eu queria mesmo, gente, ser uma inventora. Eu tinha uma caderneta que eu ficava anotando as coisas que eu achava que eu inventava, né? Então, coisa de criança, imagina só. Bom, eu morei em Santos, num dos lugares que eu morei foi Santos, e lá eu estudei num lugar muito legal, o Conservatório Lavignac, que foi um centro, uma referência, foi um lugar onde, de uma certa forma, germinou a música de vanguarda. O Madrigal Ars Viva de Santos ensaiava ali. Eu tive aulas com pessoas que participavam desse movimento do Madrigal Ars Viva de Santos, sob a regência de Klaus Dieter Wolff. Então, eu também, nos meus 15 anos, eu achava natural fazer música contemporânea, música de vanguarda. Para mim, o anormal era não conhecer. Então, eu tive todo esse momento da minha adolescência num lugar onde floresceu a música contemporânea. Gilberto Mendes, Vire Correia de Oliveira, eu era pequenininha ainda, mas eu não perdia um concerto, eu achava uma maluquice total, mas eu não perdia um concerto, aquilo me instigava, eu queria compreender, eu achava o máximo, assistir, estar sempre ali do lado, acompanhando aquilo que estava acontecendo, o que será que era aquilo, né? Com 15 anos de idade, talvez acho que vários de vocês tenham aí na faixa de 15 anos, com 15 anos, eu dava vários recitais de piano, já, eu já tinha cantado lá no Lavignac, a gente já tinha montado o Stabat Mater de Pergolesi, a Ceremony of Carols de Britten, então um repertório muito lindo, ao lado de espetáculos que cultivavam o folclore brasileiro, a partir da pesquisa do folclore brasileiro, como Maracatu Elefante, Moçambique, a Cavalhada e tantos outros espetáculos que anualmente a gente montava. Então tinha um lado da música de concerto, a música erudita, tinha um outro lado da música brasileira, né, o folclore, vamos dizer, brasileiro, e outros repertórios, o repertório pianístico também. Aí eu continuei, me formei em piano, Lavignac, continuei ainda a fazer aperfeiçoamento para dar uma ideia, depois eu parei piano.
Mas para dar uma ideia para vocês, nos meus 20 anos, eu estava prestes a fazer um recital quando eu tive que parar por outras razões. O meu programa era o Carnaval Opus 9 de Schumann, mais as 3 estampas de Debussy, mais as 3 danças indígenas ou africanas, cada um chama de um jeito, depende da edição, de Villa-Lobos, que eu adorava Villa-Lobos. Villa-Lobos era livre, e ele era barulhento, e a gente na adolescência quer um pouco de agito, a gente tem que pôr para fora um monte de coisa, né? Então foi muito legal, e ali eu parei, né, gente, porque também eu gostava de muitas outras coisas, eu amava matemática, eu fui fazer curso, imagine só, de história do teatro, de astronomia, de egiptologia, eu ia atrás de tudo que eu podia, porque eu queria abrir um pouco para as outras áreas, né? Só que, vocês não imaginam o que aconteceu, de repente, às vésperas do vestibular, eu não sabia o que eu queria fazer, porque eu gostava de um monte de coisas. Aí, o que a gente fazia naquela época, quando a gente não sabia o que queria estudar na faculdade? Que faculdade que eu vou estudar agora? A música, para mim, era natural, era óbvio que eu ia morrer fazendo música a vida inteira, era inquestionável. Mas eu gostava de tanta coisa e eu não conseguia me decidir. Na época, a gente tinha muito essa história de exame, como é que é? Teste vocacional. Teste vocacional era assim, uma bateria de testes que você tinha que fazer vários dias, um calhamaço de coisas, que você tinha que ficar ali e no final saía uma medida. O que você tem mais aptidão, né? Te aponta pelas suas potencialidades, dá uma medida nisso, dá uma avaliada, e aí no final piorou, complicou a minha situação, porque deu um empate grande de várias áreas. Aí piorou. E aí fiquei realmente às vésperas do vestibular sem saber o que fazer. A faculdade de música na época, aqui, as faculdades de música estavam ainda se firmando em São Paulo, não era ainda algo como depois se tornou, né? Ainda havia muitas questões ainda de ordem, sei lá, administrativa, burocrática, ainda não era uma opção muito certa, para mim não estava muito claro ainda. Aí eu encontrei uma menininha que eu mal nem sabia, não sabia o nome, lá no Conservatório Lavignac mesmo, e ela me viu assim, nesse dilema. Eu devia ter uns 8, 9 anos. Mas, Yara, por que você está se sentindo assim? Eu falei, estou me sentindo porque eu não sei o que eu vou estudar, eu preciso me matricular, fazer uma inscrição vestibular, e eu não sei o que eu quero estudar, porque eu gosto de muitas coisas. Aí ela olhou para mim, eu não sei porque você está em dúvida. Ela falou, mas por quê? Ué, a gente tem que estudar aquilo que a gente não sabe. E aí aquela bobagem que ela falou, uma coisa à toa, para mim mudou um rumo, deu um esclarecimento. Porque é verdade, eu olhei para mim e falei, pera lá, o que é que eu poderia melhorar? O que é que eu sinto que eu preciso melhorar? Aí eu decidi, aí eu fui fazer comunicações sociais, jornalismo, adoro escrever, mas eu tinha uma outra ligação com a escrita, eu copiava poesias, adorava poesias, tinha uma outra ligação com a escrita, com a literatura. E aí acabei indo fazer jornalismo. Dali para diante foi uma coisa, outra coisa, outra coisa, então eu fui junto com essas minhas andanças, porque muda de cidade, aí interrompe o processo, aí recomeça no outro lugar, aí volta, muda de país, aí então a minha vida faz muitas voltas, né? Vai para cá, vai para lá o tempo todo. Mas mesmo assim nessas andanças, eu acabei depois de jornalismo e comunicações sociais, eu acabei fazendo pedagogia na USP, não concluí porque mudei de São Paulo, mas depois fiz um mestrado em educação completo, morei em Campinas quase 10 anos, aproveitei muito do Instituto de Artes da Unicamp, fiz excelentes matérias com ótimos professores da área de pós-graduação, mestrado e doutorado. Não cheguei também a me oficializar como aluna, porque também, de novo, vai para cá, vai para lá. Voltei para São Paulo, mas aproveitei demais e amo sentar numa sala de aula e estudar. Em todo esse percurso, gente, eu também tomei a decisão de ter 3 filhos. Então, eu curto muito ser mãe, eu curto muito falar com eles todos os dias. Às vezes, eu acordo 5h30 da manhã para poder trocar uma mensagenzinha com os filhos, que
que está indo para o plantão no hospital e eu quero conversar um pouquinho antes e tal. Então é muito legal, eu curto demais essa coisa dos filhos também, né? Fiz alguns cursos por aí não acadêmicos, nos lugares onde eu andava. Em Milão eu fiz alguma coisa, nos Estados Unidos também, ali perto de Chicago, onde eu morei. Na Alemanha também fiz um curso lá em Stuttgart. E Portugal também fiz canto gregoriano. Então, eu fui indo para cá e para lá e eu chegava no lugar já aproveitar, fazer alguma coisa diferente, né? Mas eu vou contar um segredo para vocês, que a gente aprende, ó, de diferentes maneiras, viu? Porque às vezes a gente fala, ah, não, eu não sei nada, não, a gente aprende de muitas maneiras diferentes, sim. Yara, desculpa, interrompeu o áudio. Acho que você vai ter que apertar aí de novo. Foi um errinho de configuração. Aqui. Pronto. Até onde vocês ouviram? Foi uma coisinha de 5 segundinhos. Ah, tá. Então, eu vou contar um segredo para vocês que a gente não aprende de um jeito só. Além de aprender com os maestros, os professores, nas escolas boas, nas boas escolas, os bons livros, os bons amigos, há tantas situações de vida que ensinam a gente só tem que estar atento, com o olhinho bem aberto, olhando tudo. Até uma formiguinha andando na parede, com as outras formiguinhas atrás, encontra a outra, a gente aprende com tudo. A gente tem que ter uma atitude de aprendiz a vida inteira, né? E isso é muito legal, essa curiosidade, o tempo todo querer saber, o tempo todo fazer perguntas, pergunta, curiosidade é tudo que desencadeia essa atitude que a gente vai conhecendo o mundo, vai explorando, e isso é muito legal, e descobrindo tudo isso, né? Aí, gente, no mundo do trabalho, eu falei do meu percurso mais ou menos de estudo, no mundo do trabalho, vocês viram que primeiro parecia que eu ia seguir carreira de piano, falei, não, gente, eu acho lindo o piano, eu acho a coisa mais maravilhosa, mas é muito solitário, eu me sentia muito sozinha no piano. Exige muito e muita solidão também, né? Aí, cantora, porque eu cantava muito, cheguei a cantar em 4 coros, tinha quarteto vocal, cantava muitos solos de música contemporânea que eu adorava, gostava, eu encarava como desafio, aquelas participações que eu tinha na música contemporânea, e as pessoas esperavam e até cobravam de mim, não, estude canto e vá ser cantora. Mas não era isso que eu queria exatamente. Eu até cheguei a prestar um concurso para o Teatro Municipal, uma vez fui aprovada aqui em São Paulo, mas na hora H de ou entra no Teatro Municipal para ser cantora profissional e passar a vida aí trabalhando, no mesmo dia, praticamente, surgiu um convite de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, para fazer um trabalho parecido com o que vocês fazem. A Miriam, maravilhosa, que eu estou vendo na minha frente lá, amiga do coração, irmã daquela época, né? E aí eu fui parar em São José dos Campos e ali fiquei 15 anos trabalhando. E ali a gente plantou muitas sementes e hoje acho que é uma cidade musical, uma cidade que tem um movimento musical muito grande. E eu fico feliz por ter sido uma das pessoas que fez essa plantação naquele momento, né? Que não tinha nada. O São José dos Campos era uma cidade dominada pelo CTA, na época dos militares, imagina só. Então vinha aqueles aviões caça, assim, às vezes no meio do ensaio vinha com aquele barulhão, parecia que eles iam se arrebentar, assim, eu morria de medo, mas a gente conseguiu, formamos um público maravilhoso para o canto coral, era um trabalho lindo e o nome desse grupo mágico, importantíssimo na minha vida, Libercanto. Então esse grupo, trabalhei junto, acho que em torno de uns 10 anos, fui fundadora, trabalhei com Libercanto durante 10 anos. Antes do Libercanto, outro grupo, e durante esses 15 anos, outros grupos corais na cidade, grupos de empresa e tal. Mas o centro mesmo foi o Libercanto. Eu também não posso deixar de mencionar, gente, para vocês, que eu trabalhei bastante no projeto Vila Lobos da Funarte, na época em que havia, ainda antes do Collor extinguir, depois a coisa mudou totalmente, mas eu trabalhei muito na Funarte, como uma das professoras do projeto Vila Lobos. Eu viajava para o Brasil inteiro para trabalhar na formação de professores, de regentes, de preparadores vocais,
e eu tive assim, o privilégio de estar ao lado de gente muito boa. Na época, o Instituto Nacional de Música estava nas mãos do Edino Krieger, e a Elza Lakshevitz, que eu morro de saudade da Elza. A Elza é que pilotava esse trabalho maravilhoso Brasil afora. Então a gente fazia os painéis, uma coisa linda demais. Então eu atuei junto a esse projeto durante 10 anos e outros projetos menores, similares, também de ir para o interior do Paraná. Eu sei que a cada fim de semana eu estava indo para um lugar do Brasil. Então eu tenho um mapa coral do Brasil dentro de mim, na minha memória, em tantos lugares, tantas paisagens, tantas pessoas, que vocês não fazem ideia o tamanho desse país em termos de música, de diversidade, de coro, de pessoas. É apaixonante ter esse mapa de sonoridades, de sotaques na minha memória, né? Ao mesmo tempo, eu também trabalhava em São Paulo. Trabalhava, dava aulas aqui em centros culturais, em escolas de música, e cheguei até a dar aulas em algumas faculdades, universidades, dei aula na Universidade de São Paulo, dei aula no Mackenzie. Então, sempre assim, tentando driblar o fato de ter filhos, o fato de adorar o que eu fazia, o fato de viajar muito para dar cursos fora. E estudei muita regência também com Robert Nuremberg, o grande maestro Robert Nuremberg, que pedia de lição de casa de uma semana para outra. Eu sempre conto isso. Tudo bem, para a próxima semana escreva um Magnificat a 2 vozes e traga. Então, ele era uma pessoa extremamente culta, um preparo enorme, aprendi demais com ele, cantei com ele muitos anos também. Então, gente, eu acho que num olhar bem geral, o meu percurso profissional foi se focando cada vez mais na direção de grupos corais, em especial comunitários amadores, dentro agora dessa questão dos projetos sociais. Projeto social, eu não entendo como um coro possa se denominar não social, né? Mas eu entendo que eu tenho trabalhado com esse foco, porque eu entendo a música como um direito, eu entendo a música como uma necessidade, e é um direito de todos os seres humanos, essa aprendizagem, né? Essa fruição da arte. E eu acho que eu posso, isso é o meu melhor, é o que eu posso fazer pelas pessoas. Então, o fato de trabalhar com esses programas sociais, vamos dizer, me levava a enfrentar algumas situações muito específicas de carências mesmo de um preparo anterior e alguns limites técnicos musicais, e em consequência disso eu comecei a escrever cada vez mais. Eu escrevia, eu fazia arranjos, porque a realidade me pedia aquilo, uma situação concreta me pedia isso. Gente, eu tenho hoje, acho que já passei dos 700 itens escritos já para coro e assim, em especial para quem está começando. São arranjos simples, são arranjos que têm um foco de trabalhar em aspectos dentro de determinados grupos, com determinados perfis. Então, isso aí eu tenho feito demais, tenho trabalhado muito com fazendo versões em português de músicas de autores estrangeiros, em especial grandes compositores, que imagina, você vai para um trabalho, atender crianças da periferia de São Paulo, que vêm da periferia, que mal sabem escrever ou falar português. Aí você quer dar o direito dessas crianças de conhecerem Brahms, Schubert. E como que você vai fazer? Você vai perder um ano fazendo a letra em alemão. Então eu tenho estudado bastante nesse sentido, para conseguir fazer boas versões em português de canções de grandes compositores. Eu queria dar um exemplo agora de exemplo de uma dessas produções que visaram a superação de dificuldades, né? E eu estou vendo até um ex-coralista que me deixa muito emocionada, que é o André, estou vendo aqui na minha frente, que foi o seguinte: na época que eu morava em Campinas, eu fui convidada para fazer parte de um projeto chamado Canarinhos da Terra. Naquela época, esse projeto ele tinha uma parceria com o Instituto de Artes da Unicamp, recebia um apoio logístico da Unicamp e também era mantido pela Petrobras. Então, tinha um subsídio financeiro da Petrobras e tinha o apoio logístico da Unicamp. Havia uma regente que já trabalhava, que era a Vastia Tic,
de Jundiaí, ela já regia os Canarinhos, só que ela regia o grupo que ia para as apresentações, para os teatros, para as viagens, as turnês. Então, e a Petrobras começou a exigir um número grande para que eles soltassem, liberassem o apoio financeiro, precisaria justificar isso dentro da empresa para atender X pessoas. Então, a Yara foi chamada para atender todos aqueles que procuravam o projeto, mas de alguma forma não conseguiam entrar para o grupo que viajava. Então, eu me lembro que o primeiro ano foi bem difícil para mim, foi muito desafiador. Eu tinha lá um grupo juvenil e um infantil. Ao todo, chegava, acho que umas 100, 120 crianças eu atendia. Então, tinha esses ensaios. Esses meninos e meninas não tinham preparo nenhum e tinha uma série de dificuldades, bloqueios mesmo que vinham, claro, natural, não é assim. Então, vinham para mim essas pessoas. Aí era difícil para soar alguma coisa. Então, tentava um caminho, tentava outra música. Eu falei, já sei, ok. Grupo juvenil. Eles mesmos escolheram o nome. Era Coral Juvenil Relatividade. Então, era Coral Relatividade. Porque a gente ensaiava dentro da Unicamp, aquele ano era o Ano Internacional da Física, tinha uma história com o César Lattes, aquele físico importante, professor da Unicamp. Então a gente fez essa homenagem e se tornou Coral Juvenil Relatividade. Ok. Aí eu falei, bom, vamos fazer uma música, então, que eles consigam realizar muito bem. E aí foi a virada. Com isso aqui, ó, inclusive eu mandei a partitura para o pessoal do Coral Espaço Feliz, não sei se dá para vocês terem uma ideia, só uma... Chama-se Simplex Duplex. Apenas as palavras sim e não faziam parte da letra. Então, é um jogo rítmico com as palavras, só que vai acontecendo toda uma situação entre duas vozes. Então, uma voz só diz sim, a outra voz só diz não, num dado momento, para que se consiga continuar com não, tem que dizer sim, para sim e o não, e vira uma... Acabou se tornando, tem cluster, tem até uma ampulheta em forma de... com as letras, porque a discórdia começa a atingir um nível tão extremo que, num dado momento, as duas palavras, sim e não, se fragmentam. E na hora que elas se fragmentam e formam uma grande ampulheta nessa página, né? Ampulheta é aquilo que a gente usa para medir o tempo, elas se reorganizam mostrando, sim, soamos mãos, somamos sons assim. E terminava com uma palma. O André lembra? Gente, isso aqui virou a história do grupo. Esse foi o divisor de águas. Uma peça tão simples, mas feita de uma forma tão engajada, um problema que a gente vinha sentindo. Aí o que aconteceu? O grupo foi, cada ensaio foi progredindo e foi evoluindo e começou a ser, porque havia uma baixa estima, né? Imagina só, você chega para cantar, a pessoa que faz o teste fala, não, você não vai entrar nesse coro. Aí ia parar. E aí que complicou a minha vida, porque esses meninos e meninas começaram a cantar muito bem. E aí eles eram chamados para passar para outro grupo, eles não queriam mais, porque já tinham criado vínculos, porque tem o grupo, tem toda aquela cumplicidade que se cria, aqueles vínculos, aquela amizade, e aí eles queriam continuar juntos. Então, o André é um exemplo disso, um menino, assim, encantador, o seu sorriso jamais vou me esquecer na vida, porque ele estava sempre sorrindo, era ele mais dois mais velhos do grupo, que eram os maiorzinhos, né, do juvenil. Então, é muito gostoso lembrar desses momentos aí. E fiquei muito emocionada em receber um recado dele, quando eu chamei para hoje, assim, de saber que aqueles momentos em Campinas são guardados como lembranças muito boas, né, André? Aí daqui a pouquinho a gente conversa e apresenta aí para o grupo também. Então, isso a gente fica muito orgulhoso de ver, né, esse crescimento de cada um, né? Muito, muito, muito. Então, antes de concluir essa parte, porque
Aí eu quero deixar a palavra para vocês. Antes de concluir essa parte, o que eu fiz no comecinho? Mostrei a caixinha de música, né? Aí eu mostrei o coral confinado aqui nessa caixinha, né? Eu acho que nesse momento também que a gente está vivendo, né? A gente tem feito um esforço tão grande. Eu achei um outro brinquedinho aqui que eu gosto dele também. Ó, aqui, olha o que a gente tem que fazer hoje, né? Então, esse é o que é isso? É malabarista? É um malabarista, né? São aqueles homens, os trapezistas. Olha lá, ele faz um monte de manobras cuidadosamente, né? Ele pode demonstrar a arte dele. Porque se ele fizer de qualquer jeito, não vai dar certo, ele não vai conseguir, ó, ele não consegue se equilibrar. Esse momento de hoje a gente tem que tomar como exemplo ele. Então, antes de concluir a minha fala, eu queria ler um poema para vocês. Queria ler um poema para vocês que é o seguinte. Vocês conhecem, né? Vocês conhecem isso aqui. Porque eu me sinto realmente grata por ter participado um pouquinho da vida dessas pessoas, dessas crianças, desses jovens até hoje, né? E voltando para o tempo presente, que vocês viram o bonequinho ali, a gente, em pleno isolamento social, nós estamos, sim, todos confinados, que nem naquela caixinha japonesa que eu mostrei para vocês no comecinho. Cada um no seu espaço, um espaço que nos parece tão apertado, né? Um espaço que nos parece tão insuficiente, restrito demais. Cadê o nosso canto coral? Né? Tão difícil esse momento, porém, mesmo que esse espaço seja muito pequeno, olha só. Da minha aldeia, vejo quanto da terra se pode ver do universo. Por isso, a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, porque sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Nas cidades, a vida é mais pequena, que aqui na minha casa, no cimo deste outeiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vista à chave, escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu, tornam-nos pequenos, porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar, e tornam-nos pobres, porque a nossa única riqueza é ver. Gente, esse poema, vocês conhecem, é do Guardador de Rebanhos, poemas de Alberto Caeiro, né? Um dos heterônimos de Fernando Pessoa. O Alberto Caeiro, esse heterônimo de Fernando Pessoa, ele era o poeta simples, ele era muito ligado à natureza, ele percebe, ele descreve o mundo, ele quer olhar, tudo que ele quer conhecer o mundo através do olhar. E ele olha e ele quer ver e ele descreve esse mundo, ele não está muito interessado em outras coisas, ele quer ver, ele quer apreender o mundo através dos sentidos. Portanto, gente, olha só, desde a caixinha de música do começo, né, a engrenagem que eu mostrei, o cilindro. Portanto, gente, aproveitem esse momento para ampliar o seu olhar. Com o apoio dessas novas tecnologias, vocês, aqui e agora, representam uma prova concreta da verdade desse poema. Eu não sou do tamanho que eu tenho, eu sou do tamanho do que eu vejo, né? Com o apoio dessas novas tecnologias, realmente esse poema está falando tudo. E viva o papo coral, né? Que entra em sintonia com o que diz esse poema. Vamos olhar para bem longe, sempre olhando para muito longe, por menor que seja o nosso espaço. Então, muito obrigada, e a partir de agora, a gente começa com o papo para valer. Agora que eu quero ver, tá? Então, obrigada.
Yara, muito obrigado. Como sempre, você é uma inspiração para todos nós. E vamos lá, que eles já me mandaram algumas perguntas e depois eu também quero abrir espaço. Se algum regente tiver alguma pergunta, manda aí embaixo aqui tem uma pergunta e na hora eu te chamo, tá? Então, a Letícia Américo. Boa noite, Yara. Primeiramente, eu vou estar fazendo a pergunta para você e depois eu respondo as perguntas que você fez para nós com todo prazer. Eu amei isso de você fazer perguntas para a gente. Primeiramente, eu gostaria de saber com quantos anos você adora esse trabalho, quem escreve músicas, eu acho incrível. E com quantos anos também você começou a trabalhar com as músicas de sua autoria? Querida Letícia, eu não ouvi o comecinho só. Acho que a primeira pergunta, eu perdi o começo da sua primeira pergunta, Letícia. Eu gostaria de saber com quantos anos você começou a escrever e quando você decidiu trabalhar com as músicas de sua autoria. Olha, então, né, não é nada, não tem uma data precisa, não. Eu só posso te dizer que essa coisa de escrever, de criar, de reinventar, é uma prática que eu tenho no dia a dia. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosto muito de olhar as minhas receitas para poder cozinhar, eu gosto de inventar. Eu me lembro que eu comecei, talvez, a escrever música fazendo o seguinte: quando eu tive meu primeiro filho, há 30 e poucos anos, logo de pequenininho, toda noite, meus filhos, eu pedia para eles inventarem um título para uma história que eles quisessem ouvir. Aí eles me davam o título e eu inventava uma história. Então eu tinha essa brincadeira com eles toda noite. Eu acho que assim eu fui exercitando minha criatividade e, ao mesmo tempo, na sala de aula, você vê, um professor está ali, o maestro está ali, ele planeja o ensaio dele, mas ele tem que ser criativo o tempo todo. Às vezes aquela notinha não está saindo, a letra não está saindo, então ele inventa uma forma, não chega a ser uma composição. Então a gente vai exercitando a criatividade aos pouquinhos. E aí, um certo dia, você vê que você precisa montar um repertório, e aí não tem música que caiba no coro naquele momento, porque ou é muito agudo, ou é muito grave, ou não tem aquela voz específica. Aí você tem que escrever por uma necessidade técnica musical. Então, acho que é por isso, na verdade, que eu sempre inventei, sempre criei. Nunca me preocupei em dizer se é uma música mais simples, média, se foi um exercício feito em sala de aula, uma improvisação. Não, nunca me preocupei com isso, né? Mas, Letícia, conta para mim, o que principalmente você gostou da série que todo mundo que você ouviu aqui, Letícia? Que eu mais gostei, olha, eu sempre gostei muito dos Estados Unidos e a gente teve a oportunidade, graças ao professor, de ouvir professores que dão aula lá. Eu acho muito legal isso. É tanta coisa diferente, tanta coisa igual também ao mesmo tempo, mas eu gostei muito de saber uma curiosidade que uma das professoras falou, que foi que ela ensina música brasileira para os coralistas dela e eles adoram isso. Achei muito incrível isso dela passar a nossa cultura à frente, porque a música brasileira é algo tão incrível e muitas vezes as pessoas de fora não prestam atenção no Brasil. Conhecem a gente mais por conta do carnaval e do futebol. Eu achei muito incrível isso dela repassar a nossa cultura através da música. Muito legal. Você está falando da Elisa, né? Eu assisti Isso. também. Isso, foi linda. A live dela foi muito legal e eu concordo plenamente. Agora, a gente precisa mesmo sempre estudar muito, valorizar a música brasileira. Às vezes eu acho que outras culturas valorizam mais a música brasileira do que nós próprios. Eu sempre gostei, a minha formação musical foi todinha, incluindo a música brasileira. Mas eu vejo que isso não é uma constante entre nós, infelizmente. Letícia, diz uma palavra e faça um som para a gente, se você conseguir. Se você não quiser, não precisa. Um som, nossa. Posso colocar um som aqui no meu computador que eu achei, que eu acho que representa muito Esse momento. isso.
Eu acho que esse som representa muito porque é um som muito de surpresa. O ano de 2020 vem sendo um ano de muitas surpresas, muitas coisas inesperadas, tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. Então, eu acho que esse som representa muito. Muito legal. E você tem uma palavra que pudesse descrever esse ano tão diferente? Nossa, escolher uma palavra foi bem difícil, mas eu acho que a primeira palavra que veio na minha cabeça, que me lembrou muito, foi batalha. Muito legal. Porque tem sido um ano muito difícil mesmo. De muita luta, né? Sim, Legal, Letícia. Parabéns, viu, por fazer parte desse grupo, esse trabalho tão bonito. Parabéns pelas perguntas muito também. obrigada. Parabéns a você também. Acho que tem uma inspiração ouvir sua fala. Ah, obrigada. Muito legal estar aqui com vocês. A Júlia Dutra, Muito prazer, eu sou a Júlia Dutra, eu estou no coro do projeto já fazem 5 anos. E a minha pergunta é, atualmente, qual é a pessoa que mais inspira você? A pessoa que mais Te inspira? me inspira? Ah, você agora. Eu sempre estou ligada no momento presente, no aqui e agora, sabe, Júlia? Eu estou olhando aqui o meu palhacinho, estou olhando a minha água. Então, é difícil, porque a inspiração é você permitir que o que está perto de você ou longe seja uma lembrança, um pensamento, uma palavra, um som, um bichinho, uma pessoa, um nome, um poema, uma música, um objeto qualquer, uma flor, entre dentro de você e deixa isso provocar alguma coisa dentro de você, aí você coloca para fora. Então, não existe assim algo que predomine. Tudo para mim, o mundo é uma inspiração. A vida é uma inspiração, né? Então, tudo na vida. Eu acho que é uma maneira de olhar mesmo, né? Eu estou tentando te achar aqui, Júlia. Eu não estou te achando. Aonde que você está? Ou será que eu consigo? Se eu colocar Luiz, Gustavo, na exibição de orador, eu consigo ver as pessoas que estão me perguntando? você está no mosaico, é isso? Eu tô na exibição de mosaico. Põe a Eu orador, vou, acho que eu sim. vou, ok, eu já mudei. Então, queria ver a Júlia. Cadê a Júlia? Fala, Júlia, que aí aparece. Eu tô aqui. Ah, achei. Júlia, isso, tá? Como Júlia e Natália. Legal, Júlia. Júlia, conta para mim o que você achou mais legal dessas palestras todas, nessas lives todas que você ouviu. Estou muito curiosa. Foi na semana passada quando a Elisa falou um pouco sobre algumas mulheres e algumas pessoas que inspiraram ela. Porque eu levo muitas mulheres para minha vida inteira que me inspiram com força, com coragem, encorajamento, mulheres que venceram. Então, eu me identifiquei muito com essa parte da vida dela. Adorei também essa tua fala e a fala da Elisa. Eu achei o máximo. Ela puxou para esse lado, né? Que ela encontrou mulheres muito fortes, muito poderosas, muito legal. Que nem eu contei hoje da minha avó, né? Minhas tias, minha mãe, tantos professores que, né? Como eu gostava também, como eu seguia esses exemplos. Muito legal. Bacana, Júlia. Diz para mim, você achou uma palavra e um som que representem esse ano para você? Sim, a palavra é surpreendente. Ninguém esperava isso, então achei muito surpreendente. E o som é nhé. Tá ali, mas não tá. Muito legal. Gostei muito, Júlia. Parabéns por participar desse trabalho. Continua sempre, tá? Continua firme aí, tá? Muito Obrigada. legal. Parabéns. Pedro, Boa tarde, boa noite, desculpa. Boa noite, Pedro.
Tudo bom com a senhora? A minha Tudo pergunta, ótimo. a minha pergunta é a seguinte: dos países que a senhora foi, qual foi o que a senhora mais aprendeu? Ai, que difícil, porque assim, uma coisa é você ir para um país para estudar música ou fazer algum curso de música. Outra coisa é você passear, não necessariamente estar frequentando algum curso, mas você vai para um determinado país, por exemplo, fez um ano agora há poucos dias que eu fui para para Letônia, para aquela parte toda ali do leste europeu que eu não conhecia, que eu fiquei encantada e fui atrás de coisas de música, assisti muita coisa linda. Então, a gente aprende não só quando entra numa sala de aula, mas quando assiste os concertos, quando ouve boas gravações. Eu acho que a gente tem tanta coisa para aprender, sabe, Pedro? Sempre eu acho que no lugar que eu tô é onde tem a melhor oportunidade para eu aprender naquele momento. Sempre tem coisas muito boas para a gente aprender, né? E aprendi sempre muito com as pessoas em geral, não necessariamente em cursos formais. Eu acho que é uma atitude mesmo, né? Como você está tendo. Olha, o teu sorriso e o teu olhar mostram que você é uma pessoa super sensível, super envolvido com o que você está fazendo agora. Me marcou desde o momento que eu te vi nas figurinhas iniciais, né? Um menino muito bonito. Então, eu quero que você seja muito feliz. E continue, hein, nesse trabalho, tá bom? Pedro, Obrigado. conta para mim o que você... Que palavra você resume aí para... Se você pudesse concentrar em uma palavra só. O ano, Isso, esse ano que a gente está vivendo. eu daria a palavra aprendizado. Uhum. Eu aprendi muito esse ano sobre mim mesmo. Se quando a gente está correndo muito, Pedro, a gente não tem tempo, né, de olhar para dentro de si. Então, nesse ano a gente tem essa chance. Que bom. E o som? O som, eu acho que é o som do riso. O som do livro? Pode ser meio contraditório. Do riso. Ah, do riso. Pode ser meio contraditório. Isso. Pode ser meio contraditório por causa do período que a gente está vivendo, mas eu acho que a alegria é o que motiva a gente a viver. Se Então, por isso que a gente tem que buscar momentos como esse que a gente está vivendo agora, né? E buscar fazer desses momentos um momento leve, né? É o que eu te mostrei aqui do palhaço, ó. Aqui a figura do palhacinho. O palhaço é uma figura da alegria, né? Mas ele também tem que fazer os seus malabarismos aqui, né? Legal, Pedro. Obrigada, viu? Parabéns por fazer parte desse grupo. Obrigado, meu. Muito obrigado. Pablo Abiner. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de perguntar se é muito difícil quando você estava lá no coral que você disse, que eu esqueci agora. Qual foi a sua maior dificuldade para afinar seus alunos? A maior dificuldade para afinar? Eu perdi a palavra. Está interrompendo. A maior dificuldade para afinar? Para afinar, né? Olha, eu acho que são diferentes dificuldades, né? Algumas pessoas que estavam em fase de muda vocal, não é muito simples essa fase. A pessoa pensa a notinha correta, mas não sai naquele momento. Tinha algumas crianças com baixa estima, porque a gente atendia um público bem variado. Então, tinha crianças que vinham de um centro assistencial, eram crianças com muitos problemas, não conseguiam basicamente nem falar. Você perguntava e elas abaixavam a cabeça. Elas não estavam acostumadas a participar, a se colocar na frente de outras pessoas, né? Então havia muitos problemas, às vezes não afina porque a pessoa não canta, não solta a voz, ela precisa se sentir
bem, ela precisa aos poucos ganhar essa autoconfiança. Tem que ver também se colocar músicas boas para que as crianças escutem. A gente de vez em quando fazia umas sessões de escutar música, né? Então vamos escutar o que você está ouvindo, o que você está sentindo, o que você acha que está acontecendo nessa música. Então a gente chegou a fazer alguns exercícios de percepção, de compreensão mesmo da linguagem a partir da escuta de algumas músicas, né? Então varia, cada criança tinha uma questão diferente. Aí no fim tudo deu certo, né? A partir da voz falada, declamada, foi chegando, a músicas mais simples, aí devagarinho foi tornando mais complexo, e no final o grupo estava indo super bem, né? A gente conseguiu vencer as dificuldades. Esse é o nosso papel, né? Nosso papel, professores e regentes. Ah, diz para mim agora, o que você achou mais legal que você ouviu? Até agora, as pessoas do seu coro estão de olho nos Estados Unidos, curtiram lá as colocações da Elisa e tal. O que você achou de legal? De mais legal que fez assim, deu um estalo em você? Eu achei muito legal que eu pude aprender e conhecer maestrinos do Brasil inteiro, com a participação de cada um. Eu aprendi muito, teve muito significado para mim. Então foi uma grande inovação para mim. Tipo, como posso falar? De conhecer, e também eu vou levar isso para a minha vida inteira. É muito bom a gente ouvir tantas falas diferentes, né? Não é muito legal? Eu acho muito legal isso, que cada um tem um jeito de se comunicar, cada um tem uma linguagem diferente. E quando a gente escuta tantos professores bons, tantos maestros bons, como tem vindo aqui, né? Nossa, a gente aprende muito só de escutar essas pessoas falando. É como se você conhecesse cada lugarzinho da onde vieram esses professores, né? Cada um que vem com uma fala, vem com uma representação daquele lugar. E é como se você tivesse feito uma pequena viagem e conhecesse um pouquinho daquela região. Que legal, então. E uma palavra? Diz para mim, uma palavra e um som. Uma palavra, eu acho que é inovação. Porque a gente teve que se inovar para ficar, tipo, na nossa rotina normal. Então, foi bastante inovador, que a gente teve que se acostumar e a viver de outra maneira que a gente nem pensou que ia chegar a um ponto. E um barulho... Um barulho eu não sei. Eu vou sugerir que eu acho que dentro de você é esse o som, ó. É o silêncio. O silêncio é tão importante quanto o som, né? Então, você não está encontrando um som que represente com tanta força esse momento. É como se desse uma silenciada dentro da gente, né? Olha, muito legal. Obrigada pela pergunta. Continua cantando, continua fazendo esse trabalho bonito aí, tá? Obrigado, você também. Boa noite. Opa, boa noite. Tudo de bom. Pessoal, hoje está concorrido, mas não tem problema, mesmo que a gente passe um pouquinho das 7h30, se tiver tudo bem para a Yara, porque eles querem falar. Pode, sim. Também eu estou vendo que tem alguns regentes, está tudo bem, tá? Eu vou chamar. Pode deixar, Luiz Gustavo, não tem pressa. Maria Eduarda. Boa noite, Yara, tudo bem? Eu sou a Maria Eduarda, estou no coro do Espaço Feliz fazem 7 anos. Uau. E a minha pergunta é a seguinte. Na verdade, ela é uma pergunta acoplada em outra, então eu vou fazer a primeira. Para você, a música une as pessoas? Por quê? Nossa, que coisa maravilhosa. Claro que une. Oh, se une, né? A música une, sim, as pessoas. Embora
quando a gente fala a palavra música, a gente tem que considerar que existem muitas maneiras diferentes da gente entender música. E mesmo dentro de uma mesma sociedade, você tem muitos entendimentos do que seja música, né? Então, a gente tem que considerar a priori isso, tem muitas maneiras de pensar o que é música para você, o que ela é para mim. Então, mas de modo geral, vamos centrar a nossa atenção no canto coral. A prática do canto coral une as pessoas, sim. As pessoas estão em torno de uma coisa que não é nem a sua vida, nem a minha, não importa, mas é algo diferente, que está todo mundo voltado para fazer um som bonito. E quando a gente faz isso, que a gente se despoja de si próprio, né? Porque você perguntou de que maneira, né? Quando a gente se despoja das próprias questões, das questões pessoais, individuais, individualistas, etc., e entra numa sintonia para fazer uma coisa aparentemente desinteressada, que é fazer um som bonito, pronto, já integrou, né? Então, claro, une sim as pessoas. E o poder da música é tão grande nesse sentido que houve momentos na IA ainda, né? Houve momentos na nossa história em que a música foi utilizada, a música para crianças e para jovens foi utilizada, inclusive, para despertar um sentimento de integração, na época lá, enfim, do Getúlio, canto orfeônico e tal, que tinha esse poder de criar algo em comum, né? Mas tinha os outros interesses por trás disso, agora não vem ao caso. Mas se a gente considerar a arte, a beleza, a fruição da arte, o sublime, né? O que é o sublime, Maria Eduarda? A gente está um pouquinho acima do chão, a gente está um pouquinho mais perto do céu. Para mim, o fazer musical é isso aí, quando você de fato se despoja de você mesmo, esquece um pouquinho de si próprio para se concentrar nos outros e na música, você está um pouquinho mais perto do céu. Ah, diz para mim agora, eu é que quero saber o que você está achando. Isso. Então, os papos corais têm sido... Nossa, eu não tenho outra palavra para definir além de incrível. E você pediu pra gente marcar um ponto que marcou muita gente, assim. É difícil, sabia? Muitas pessoas me marcaram de diferentes maneiras. Ana Lúcia Gaborin, ela tá aqui. Ela é da UFMS. Também marcou muito. A Zezé Vitarese, da UFRJ. Mas não se compara a Patrícia Costa. Aquela falou comigo, entendeu? Assim, não é segredo pra ninguém do coro. E eu já tive aqui antes, principalmente quem teve na Patrícia, sabe que eu amo teatro. Eu amo teatro. E eu me interessei pela vida de atriz dela, que ela foi atriz, de ser maestrina e tal. E ela falou assim, bom, ambos são incríveis. Eu não lembro direito das palavras certas, mas ela disse, se atuar é o seu tchan, vai! Se cantar é o seu tchan, vai! Eu me senti, tipo... Siga o seu coração, entendeu? Não escuta as pessoas ao seu redor. Nossa, aquilo me marcou de uma maneira. Então foi a Patrícia Costa. Muito legal, realmente ela tem um trabalho fortíssimo na área de teatro, né? E tem tudo a ver, né? A gente canta, a gente está cantando situações, então incorporar personagens, isso é muito importante. Que legal. Agora diz para mim uma palavra, a palavra que sintetiza para você esse ano tão diferente e um som que possa representar esse momento. Ok, esperança. Em meio a tanto caos, tanta morte, tanta perda, só não perdemos a esperança. Ainda eu espero não perder ela. Então a esperança segue firme e forte com a gente nesse ano tão difícil, em meio a tantas lutas. E o som é o som da mensagem, nós estamos na tecnologia. E aí vai, aquela vibração que todo mundo conhece. É o nosso jeito de comunicarmos agora, né? Muito bom. Muito legal, Maria Eduarda. Parabéns. Obrigada pela pergunta, né? Pelas perguntas, na verdade. Muito legal. Parabéns pelo trabalho, tá? Isaac. Boa noite, Era. Tudo bem? Meu nome é Isaac e estou no lar há 3 anos. Minha pergunta é, nessa pandemia, o que a senhora notou que mudou na comunicação com seus alunos?
Ah, mudou muita coisa, né? Nossa, mudou muita coisa. Eu fiquei pensando assim, o que que eu posso fazer em termos de canto coral hoje, se não está dando para ensaiar, cantar junto, nada disso, né? Então, eu fiquei me perguntando, ok, então o que que faz um ator ou uma atriz quando estão fora de cena? Ah, eles vão estudar o script, eles vão criar, eles vão avaliar, vão preparar os próximos espetáculos, o próximo roteiro, vão costurar os figurinos. Tem outras tarefas que dá para fazer. Eu também tenho feito isso. Então, eu tenho alguns grupos que eu trabalho aqui em São Paulo, mas o que está funcionando mais, é o que está trabalhando com um ambiente virtual que se chama Moodle. É um ambiente virtual de aprendizagem. Não dá para cantar, não dá para fazer ensaios, enfim, assim, não dá, porque isso é um problema da engenharia de som que ainda precisa resolver esse problema. Mas lá no Moodle você pode organizar todo o material de estudo, pode abrir uma sessão de leituras, de exercício de percepção, pode fazer os ensaios de naipe, os áudios, deixar tudo organizadinho. Então, é um ambiente muito mais propício. Eu tenho trabalhado mais com esse ambiente virtual, porque é o que está dando melhores resultados. No Zoom, por exemplo, é muito legal para você manter o grupo unido. As pessoas se olham, mata a saudade, né? Trocam figurinhas, literalmente, mas não tem a questão, o som coletivo não existe. Ele funciona só mesmo para matar a saudade, botar o grupo em contato, né? A parte das videoaulas também eu não gosto muito, porque fica muito unilateral, não tem interação. É como se eu gravasse uma aula sozinho, depois você tem que me assistir e não existe nenhum feedback, né? Não tem essa troca que a gente está tendo agora, inclusive. E no WhatsApp, eu acho que fica tudo meio bagunçado, porque o WhatsApp é gostoso para a gente falar com os amigos em conversas rápidas. Mas imagina, eu te mando um áudio da música para estudar. Aí 200 mensagens até amanhã. Aí você fala, onde está aquele áudio que a professora Yara me mandou? Então, mudou tudo. No momento, tenho trabalhado, tenho dado mais resultados com esse ambiente virtual Moodle, tá? E você? O que você me diz? O que você aproveitou mais nesses momentos dessas lives todas que você assistiu? E palavra e som. O que eu mais gostei foi foi o Juvenal, porque eu teve um aprendizado com ele bem bastante mesmo, porque ele falou de som, vozes, e eu gostei bastante. E minha palavra é cuidado. E o som é tan, 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 porque você não sabe o que vai vir o amanhã, o depois, entendeu? Nossa, adorei, né? Adorei. Achei o máximo. É isso aí mesmo, suspense total, né? Ninguém sabe. Ah, mas tudo vai dar certo. Vai dar certo. Vai sim, tá? Obrigado. Obrigada, foram lindas as suas colocações. Tá? Parabéns. O último aluno, Emanuele. Boa noite. Boa noite. Então, eu gostaria de perguntar o que a senhora acha diferente do estudo musical dos outros países comparado ao Brasil? E isso vai ser difícil eu te responder, porque é muito diferente. Eu não conheço suficientemente outros sistemas de ensino para poder te responder de um modo completo essa pergunta que você me fez. Agora, a gente tem aí toda uma herança cultural dos séculos passados, que em qualquer lugar do mundo que você vá, as pessoas estudam esses compositores, né? Por exemplo, Johann Sebastian Bach vai ser admirado e executado em todo mundo que se propõe a estudar música, né? Então, esses grandes autores, esse ano Beethoven, o mundo inteiro está homenageando esse compositor, agora não, né? Na quarentena não pode, mas não pode tocar, não pode cantar, enfim. Mas os grandes nomes da música estão sendo lembrados e são estudados no mundo inteiro. Agora, há as diferenças culturais,
e aí precisaria ver, né, como cada um concebe isso tudo, como cada um trabalha as suas escolas. Tem países onde o acesso ao estudo da música já está muito mais avançado, sistematizado. Tem países que não. Então, mesmo você vê, se não me engano, por exemplo, lá no Oriente, as pessoas têm uma coisa da cultura, das culturas mais antigas, de um tempo mais antigo, de uma música mais voltada para a tradição, né? É diferente, cada lugar vai priorizar alguns conteúdos. E para que esses conteúdos sejam desenvolvidos, vai ter que ter uma estrutura de ensino que seja coerente com a proposta, né? O que se pretende estudar, o que deve ser, objetivar o estudo, né? Uma boa formação em música. Então, eu acho que existe aí uma multiplicidade muito grande, apesar da globalização, da mundialização da cultura, existe ainda muitas diferenças. E eu acho que essa é uma pergunta muito difícil para responder, porque mesmo no Brasil, a gente tem uma diferença enorme, né? A gente tem grandes centros de formação musical no Brasil e tem outros lugares que não conhecem isso. Então, varia muito. Diz para mim agora, o que você descobriu que foi mais legal, assim, que despontou nesse monte de gente que você conheceu dentro do Papo Coral? Bom, tipo, muitas experiências, mas eu acho que a maior de todas foi eu aprender a escutar mais as pessoas e o que elas têm a dizer, porque eu acho que antes disso eu escutava muito pouco, talvez as pessoas, talvez eu centrasse muito em mim e não escutasse meio que mais o mundo ao meu redor, entende? Tipo, muito legal, hein? Olha, você fez uma síntese aí, hein? Muito legal, aprender a escutar, né? Que é a base também para a música, é aprender a escutar. A gente aprende a escutar, né? Muito legal, muito bom mesmo. E compreender cada fala dentro do seu contexto, dentro da proposta, né? É difícil mesmo dizer, o que eu gostei mais e tal. Eu achei bárbara a tua descoberta. Eu descobri que escutar vozes diferentes é muito importante, né? Não só no coral, mas no sentido figurado também. Aqui. E a palavra que me vem para 2020 é coragem, porque eu acho que 2020 é um ano que exige muita coragem da gente conseguir levantar a cabeça para a gente conseguir seguir em frente com essa toda dificuldade do jeito que está o mundo e tudo, então, sei lá. Muito legal. E o seu som? Eu não sei porquê, mas veio na minha cabeça um som de um violino tocando, tipo, né, sei lá. Mas me veio muito um som de um violino. Mas isso é uma escolha tua, é a tua sensibilidade. É uma intuição que você tem, é uma vontade de ouvir aquele som, perceber aquele som solitário, né? Não é? Você canta no agudo, você canta em que voz? Você é soprano, contralto? No momento estou em soprano. Na verdade, desde quando eu comecei, porque eu já fiz conservatório aqui em Tatuí, e desde quando eu comecei no lar com o coral eu faço soprano. Aí no começo desse ano eu fui para contralto e voltei para soprano agora. Uhum. Que legal, escreva um dueto para sua voz e violino. Né? Tem uns programas bons de edição de música que você pode brincar um pouquinho enquanto você está aí, né? De molho na sua casa. Então, faça um dueto. Cria uma linha escolhe um poema bem bonito, cria uma linha para o violino e faça um contracanto com essa linha. Depois você me conta. Eu tenho trabalhado muito com essas parcerias e exercícios criativos com os alunos, que um dos meninos me perguntou, uma das estratégias que eu tenho utilizado no dia a dia é: vamos inventar? Vamos escrever música, vamos inventar. Se não conseguir escrever, me manda o áudio, eu escrevo a partitura. Então, a gente tem feito parcerias nesse sentido. Faz esse exercício criativo, hein? Quero ver o teu dueto, você e violino, tá? Parabéns pelo trabalho e continua, tá? Continue sempre, tá? Tudo de bom. Yara, a Valéria Correia, do Rio de Janeiro,
perguntou onde é que é possível encontrar o seu material, arranjos, onde posso adquirir. Ah, pois é, isso é um problema seríssimo, porque eu estou programando ano após ano de parar tudo, porque eu preciso pegar esse material, fazer uma edição, uma revisão. Eu tenho até alguns amigos que se dispuseram a me ajudar a fazer isso aí. Porque tem muita coisa manuscrita, tem coisas que eu fui anotando à mão, fui modificando, fazendo alteração de nota, de tudo. Faltam marcações de dinâmica muitas vezes, porque eu escrevia para os meus grupos, então eu não tenho esse material publicado. Mas eu pretendo deixar ele tem que deixar ele melhor, né? É que eu não consigo parar no meu trabalho no dia a dia. Então, mas isso é muito importante, sim. Eu acho que eu vou me organizar melhor, vou me esforçar por me organizar melhor. Meus filhos criaram lá coisa de site, essas coisas, mas eu não entro. Então, eu fico escrevendo, produzindo sem parar. Toda semana eu estou lá fazendo música nova com os meus alunos. Então, eu não consigo parar para fazer esse tipo de trabalho. Mas isso é um problema meu. Eu vou dominar, eu vou conseguir, Valéria. Então, eu espero conseguir, inclusive, a Zezé, a Maria José Kevitarese, que eu gosto demais, admiro muito, um trabalho seríssimo no Rio de Janeiro, e para todos nós no Brasil, deve estar acontecendo. Aconteceu no final de julho um lançamento de um trabalho bonito também de uma publicação de repertório coral para infantil ou infanto-juvenil, se não me engano, e ela também me fez essa pergunta num dado momento e eu fico assim, sem saber o que dizer, porque o meu trabalho é feito de modo localizado, então eu preciso realmente melhorar a edição disso aí, antes de poder socializar, e aí seguir adiante, mas é um trabalho voltado para coros ou grupos que em estágio inicial, que também é algo que eu adoro trabalhar, né? É o que eu mais gosto de trabalhar, né? Yara, me permite, Luiz, sou eu, Valéria Correia. Na verdade, eu já tive com algumas coisas suas à mão. Eu rejo os coros da Escola de Música da Rocinha, projeto social, e como você falou muito sobre isso, e me interessa, óbvio. E quanto a Zezé, realmente, ela quase tudo que para na mão dela acaba parando na minha também, porque ela é minha orientadora de mestrado, e eu trabalho com ela no coro infantil. E quando qualquer coisa, em qualquer momento, por favor, divulgue seu trabalho. Tenha essa gentileza. Nos dê essa oportunidade. Muito obrigada. Com certeza. Obrigada, Valéria, pelas palavras de incentivo. Isso realmente eu preciso conseguir veicular isso aí de alguma forma. Eu preciso parar durante um tempo, passar isso a limpo e ir organizando em cadernos, porque que muito desse material são arranjos, sabe? Agora tem muito domínio público, tem uma série de peças autorais também, então eu preciso organizar isso tudo com certeza. Eu vou pedir socorro para a Zezé, me ajudar. Como é que eu faço? Ela é minha referência nesse ponto, tá? Então, parabéns pelo trabalho também. Um grande abraço para a Zezé, tá? Ok. Abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Luiz. Imagina. Yara, a Andressa está perguntando aqui. Deixa eu ver. Yara, você é uma grande inspiração para mim como musicista, compositora e regente. Em todos os anos que nos conhecemos e trabalhamos juntas. Gostaria de perguntar como você acredita que os coros infantis e infanto-juvenis podem contribuir tecnicamente no desenvolvimento vocal na formação dessa criança ou adolescente que deseja se tornar um cantor profissional? Bom, em primeiro lugar, Andressa, maravilhosa, eu conheci na maternidade, para vocês terem uma ideia, porque os pais da Andressa cantavam comigo em São José dos Campos, naqueles 15 anos que eu trabalhei lá, com Libercanto, e eu conheci a Andressa quando ela nasceu, fui fazer a visita na maternidade. A Andressa hoje é regente, cantora. Então, Andressa, como é que podem contribuir, como é que a prática, a criança que faz parte de um grupo de coro infantil ou infanto-juvenil, como que isso pode colaborar, contribuir no futuro
para que ela se torne uma boa cantora profissional, essa criança, né? Estando em boas mãos, né? Eu acho que tem que tomar muito cuidado os trabalhos infantis. A criança deve aprender a gostar de música, mais do que fazer um grande repertório, né? Ela tem que gostar de fazer música, ela tem que gostar de cantar, tem que desenvolver essa sensibilidade, esse gosto musical, ser orientada para cantar como uma criança, porque criança tem voz de criança. A criança pode cantar sem tensão, a gente tem que tirar aquelas questões de tensão, de certos vícios que a gente percebe, até por influência do que elas escutam, né? Em casa, isso varia, depende muito da criança. Mas desenvolver um bom gosto para a música, uma abertura, sensibilizar para querer escutar outros tipos de música, outros tipos de som, tomando muito cuidado para não sobrecarregar a voz da criança e fazer com que ela cante como um adulto. Ela tem que cantar como uma criança da idade dela. E com leveza, né? A criança tem uma voz branca, enfim, ela tem que aprender a gostar de cantar, gostar de música, experimentar várias sonoridades, brincar, né? Brincar, o cantar é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Então, tomar muito cuidado nessa condução também. Às vezes, eu vejo uma inversão de que a estratégia, o meio, a didática, né, para você atingir seus objetivos com o seu coro infantil, acabam tomando lugar do teu objetivo maior, né? Então, tem que tomar muito cuidado para não inverter as coisas. Então, uma coisa são as estratégias que você usa para chegar a um determinado resultado musical. Eu acredito muito no potencial da criança, mas acho que o nosso papel é fazer que ela se apaixone pelo canto coral e saiba reconhecer, ter uma atitude, né, condizente, de grupo, se relacionar bem, brincar, mas saber que é uma brincadeira séria, que exige respeito a algumas regras. Então, é isso. Agora, a Cláudia tem uma palavrinha. Oi, Yara? Tudo bom? Ei, Cláudia. Você nos avisou. Estamos por aqui. Deixa eu chamar o Marcelo. A gente é fruto de tudo isso que você falou, né? Todo esse aprendizado. Marcelo aqui. Yara, tudo bem? Tudo bom? Olha só que legal. Falta só o nosso... Então, eu fico feliz de ouvir tudo isso. E esses alunos de corais, né? É muito legal. Muito legal. Tudo isso que você falou e mais um pouco, né? Toda essa trajetória, esse aprendizado. Em cada lugar a gente tem que aprender, né? Sempre de um jeito diferente. Acho que é muito legal. E para mim foi um grande aprendizado, né? E através do coral, eu segui a minha vida, né? Conheci o Marcelo através do canto coral, né? Que você também deu técnica vocal pro coral dele, assombração. E, bom, eu fiz parte do Madrigal Música Viva e depois, junto com você, a gente fez o coral Libertanta, né? Esse aqui é o nosso filhinho, ó. Ó o fruto. Abaixinho. Nossa, olha só. Tudo bom? Tudo bem? Esse é o Ian. Joia, que legal. E você canta também? Você gosta de cantar também? Canto no banho. Vai fazer um trio aí. É verdade. Tem um vozeirão legal. Então, estou feliz. A gente está aqui só para te dar um oi. Estou vendo a Beth Fina lá de São José, a Miriam. E super feliz. Super feliz de estar aqui te ouvindo e conhecendo todo esse pessoal, né? Esse pessoal legal. Né? Então é isso. Eu sempre acho de toda essa trajetória aí foi todo um amor pela arte, né? E você, mãe? Você foi, né? Muito bom, né, Marcelo? Que coisa boa, não? Foi muito Quanta bom, coisa assim. bonita, né, a gente fez. Foi muito legal. E assim, só ajuda, né? Sua ajuda na técnica vocal, enfim, tudo. Seu amor pela arte, seu amor pela música, né? Foi muito importante. Uniu a gente também, então tenho muito a agradecer ao seu trabalho, tudo que você, tudo que você fez, né, em toda a sua carreira musical e na vida também, né? Obrigada, Marcelo. Então, eu trabalhei muito, né, no interior,
Sempre fiquei muito nesses lugares, então não tinha toda essa circulação de informação como tem hoje, né? Então, meu trabalho ficou, assim, durante 15 anos em São José, foi muito intenso mesmo. A gente fez muita coisa lá. Virei uma cidade de ponta cabeça. Legal. Que Então, legal ver vocês dois. o meu som é o pam, 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 pam. Que é um Beethoven aí para estremecer todas as bases, né? Ou se é, ou se é. É Então, isso mesmo. então é isso. Um grande beijo. Muito bom Obrigada. estar aqui para ver todo mundo. Luiz Gustavo, muito legal. Parabéns. Hein? Obrigada, Cláudia. Beijo. Obrigado. Tudo de bom para vocês também. Elizabeth. Beth, eu acho que você tem que abrir o... Isso. Pode falar, Beth. Acho que estamos te ouvindo agora. Oi? Sim. Oi? Posso falar? Oi, Beth. Oi, Yara! Quanto tempo! Quanta saudade, viu? Estou amando participar de Papo Tal. E por esses dias eu até deixei aí uma sugestão no nosso grupo de fazer um bate-papo em grupo de coincidência da gente encontrar, né? Nesse papo maravilhoso, né? E eu estou muito feliz, né, de reencontrá-la e reencontrar bem alguns amigos e conhecer os seus jovens maravilhosos e dando depoimento, falando. Luiz Gustavo, também eu quero agradecer pela oportunidade de a gente falar oi para você, né? E assim, eu confesso que eu estou com muita vontade de cantar, né? E acaba que a gente fica trancado na nossa caixinha, né? E esquece, né, de tanta coisa que vem acontecendo, né? Mas sim, a música está dentro, gente, né? E no meu lado, eu tenho muito que agradecer a você, né? Me ensinou muito, não só musicalmente falando, me ensinou muita coisa da vida, né? E trouxe para mim, né, para ver as coisas boas. Eu quero agradecer e agradecer aos amigos também, que esse o Paulo Bergamo, né? Paulo Bergamo, eu já disse uma vez e novamente ele foi um grande aprendizado para mim na minha vida, né? Fez saudar, desconhecer coisas novas que eu imaginava que, né, nem de nada podia eu fazer tanta coisa. E é isso. E um grande beijo, um abraço para você, Henrique, né? Para alianças aí, né? E é isso, Sara. Prazer enorme ter participado de você, né? Tive algumas saídas, dando falhas no meu áudio, mas deu, né? Estava sem coisa, que você falou. E uma palavra que eu tenho agora é redescobrir, gente, reescrever, né? O meio básico nós no refletir, que a gente reflita muito e a redescoberta de tudo isso, né? E o som, eu não sei como o som abraça, mas eu acredito, né, que seja um som maravilhoso, esse som do um abraço, tomando para todos que estão participando aí, tá bom? Tchau, obrigada. Obrigada, Beth. A sua fala ficou um pouquinho interrompida, mas acho que eu peguei o sentido geral. Obrigada, foi uma delícia te rever. Vamos marcar, assim, uns dias para a gente se ver, se falar no Zoom, né?
o pessoal todo reunir lá de São José, né? A gente fala todo dia. Legal, obrigada. Obrigada, tchau. Tchau, obrigada. Tudo de bom. E agora é a vez do André. Oi, Yara. Ai, Muito bom te ver, cara. Muito bom te ver. que É uma delícia, coisa. eu que digo. É realmente algo Nossa. que eu não consigo nem expressar, né? Primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Mas assim, você falando e a gente remetendo a tudo que a gente viveu, né? Tudo que a gente cresceu juntos, né? Eu acho que foi incrível. A experiência é incrível, até para essa meninada aí tá com você agora, que tá aqui. Eu comecei com a Yara com 12 anos, né? Acho que 12, 13 anos. Era um moleque, né? E a gente eu aprendi muito, né? Aprendi muita música, aprendi a amar as pessoas, aprendi a amar a se unir, né? Teve uma pergunta da Maria Eduarda que ela falou que a música une as pessoas. A música aproxima, une, deixa as pessoas realmente muito próximas. Por que que isso acontece? Não faço ideia. A música tem essa magia, a música tem essa coisa maravilhosa de unir as pessoas e aí a gente viver, né? A gente é parte do nosso aprendizado, é parte do dia a dia, né? Como eu até te falei por mensagem, né? São repertórios que passam pela gente, repertórios que é um ano de repertório, um ano de aprendizado, um ano de estudo, mas é um ano que fica para a vida, né? Então, o repertório do Caetano, o repertório de Dorival, que a gente não esquece jamais. Essa música que eu também não esqueço, sim, não, sim, sim, não, 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 sim, sim. Porque não, porque sim, porque não há simbólico, simpático, sintático, sinfônico. Mas realmente é incrível, Yara, realmente é muito bom te ver novamente. Acho que faziam 15 anos que eu não te via. Então, realmente é muito gratificante poder te ver, poder ver um sorriso no seu rosto, poder ouvir você novamente. Então, muito obrigado novamente pela oportunidade e poder te ver, poder ver essa garotada tão incrível. Nossa, André, eu é que digo isso aí. Você é uma pessoa maravilhosa. Gente, a vida inteira esse menino é um encanto. Tudo isso que ele falou é ele, né? Então, sempre esse sorriso maravilhoso. Essa é uma pessoa que a gente... É aquela coisa, eu sou muito grata por ter feito parte, um pedacinho da vida de vocês e ter interagido com vocês. Vocês sabiam que o André era o viking, que a gente fazia lá uma... Ele era o viking. Temos imagens constrangedoras de viking, né, Yara? Não acho melhor não, né? Sensacional. E você está igualzinho, esse sorriso maravilhoso. Podia desabar o mundo, que o André sempre estava nesse astral. Então, uma pessoa maravilhosa que, assim, eu desejo de coração que você seja muito, muito feliz a tua vida inteira e que você guarde essa lembrança, né? E sempre com muito carinho, como eu guardo de você e de todos aqueles que fizeram parte daquele grupo, né? A gente se tornou um grupo muito bonito, muito emocionante. Sim, com certeza, isso é para sempre que fica na gente, né? Essa impressão, André. Estou muito feliz de ouvir suas palavras. Acho que assim, a grande lição que eu levo para a vida acho que é a união. Né, nós tínhamos eram classes sociais diferentes, né, eram pessoas que tinham muitas dificuldades, né, e a gente sabia que as pessoas tinham dificuldades e a gente estava lá para ajudar através de música, né, através de sorriso, através de amor pela profissão, né. E eu, um mero cantor, eu apenas tentava, né, desafinado, cantava tons diferentes, mudança de voz, então realmente isso mudou não só a minha vida, mas eu tenho certeza absoluta que mudou a vida de muita gente, né? A gente mudou a vida, a forma de pensar, a forma de viver de muita gente, e isso realmente é incrível, Tayara. Eu acho que faz parte do crescimento. Você, como a minha primeira regente, e eu acredito que eu não queria realmente ir para outro grupo, porque eu tinha uma paixão enorme por você, né? E a sua saída realmente, nunca mais eu vou, eu vou pensar nisso, porque realmente é algo que foi duro, mas a gente viveu,
Então, eu sei que a gente viveu, a gente aprendeu e a gente fez histórias incríveis. Então, é isso que eu vou levar para minha vida sempre. Que lindo, André! Você é maravilhoso. Você é maravilhoso. Suas palavras, sim, são realmente muito bonitas, me emocionam muito. Então, eu acho que tem tudo a ver isso que você falou para todos esses meninos que cantam, as meninas que cantam com Luiz Gustavo. Vocês estão vendo o depoimento de alguém que cantou há 15, até quanto que é? 15 anos atrás? Foi 2005. Mais né? ou menos. 2006, 2007. Pois é. Então, muito legal. Eu acho que é bárbaro ter esse tipo de relato, né? Por isso que, assim, isso é o que dá mais gosto para mim. Eu sei que cada regente é diferente. Tem uns que vão se sentir mais felizes quando veem seus alunos, seus coralistas, seus ex-coralistas, seus ex-alunos desenvolvendo uma carreira de grandes cantores, de grandes solistas. Para mim, a minha maior realização é ver esse tipo de situação que você colocou, de as pessoas se sentirem bem, se encaminham na vida, tão felizes, guardam aquilo como uma lembrança, não necessariamente seguiram a carreira de cantor. Se quisesse, poderia ter seguido, sim, você cantava bem, mas você pegou um outro rumo, foi fazer outras coisas e é muito feliz. Então, isso é o que mais me realiza, né? Então, que as pessoas se sintam livres e busquem os seus caminhos, mas que sempre guardem aquelas lembranças com bastante alegria, com bastante emoção. Então, muito obrigada, André. Vamos tentar reunir o nosso grupo um dia, vamos tentar. Tem algumas pessoas que de vez em quando eu vejo por aí, mas vamos tentar nos reunir. Muita felicidade para você, tá? Muito obrigado. Adorei te ver aqui, adorei. Também adorei ver todos vocês. Tá? Yara, muito obrigado. Nossa, que encontro maravilhoso, como eu já previa que seria mesmo. E a grande coroação disso é ouvir os depoimentos dos seus ex-alunos, confirmando, né, todos esses preciosos ensinamentos que você nos passou hoje. E aí fica a grande novidade para vocês todos, que nós teremos em outubro o primeiro Congresso Internacional de Música Coral Infanto-Juvenil, onde nós também contaremos com a participação da Yara. Então, guardem a data, 15 e 17 de outubro, nós estaremos no primeiro Congresso Internacional de Música Coral Infanto-Juvenil e será realizado na comissão. Estamos eu, Ana Lúcia, a Zezé Kevitarese e o Paulo Paraguaçu. Então será um momento muito especial e queremos contar com a participação de vocês. O mês que vem nós passaremos mais informações, inscrições e tudo isso. Fica o convite também para o próximo Papo Coral, quinta-feira que vem, nós estaremos com o professor Eduardo Lakshevitz. Tantas pessoas citaram a Elza Lakshevitz aqui, e o Eduardo traz essa herança, né? É o neto. Então, será um momento muito especial também. Pessoal, muito obrigado. Yara, mais uma vez quero te agradecer. Quero agradecer a participação dos alunos. Acho que eles nunca participaram tanto como hoje. E com certeza vai ficar marcado para eles também. Obrigado. Eu que agradeço, viu, Luiz Gustavo? Então, lembrem sempre disso, meninos e meninas. Olha as palavras. Ano 2020. Surpreendente, batalha, aprendizado, inovação, esperança, cuidado e coragem. E vamos adiante, né? Parabéns, Luiz Gustavo, parabéns todos vocês, tá? Obrigado, muito obrigado. Um abraço a todos, Obrigada. boa noite. Boa noite.